Invertemos a pauta, começamos pelo item 31. Já está presente aqui a doutora Mariana Bim. Doutora Mariana, a senhora nos escuta? Sim, excelência, escuto sim. Boa tarde, então, doutora Mariana, seja bem-vinda à nossa sessão da primeira Câmara. Doutora Mariana está representando a Câmara Municipal de Salto do Pirapora. Doutora Mariana, eu farei uma síntese do relatório, passarei a palavra para a senhora por 15 minutos, depois a palavra também será do Ministério Público de Contas, que também requereu sustentação oral nesse item. Portanto, inicio o relatório, uma síntese desse relatório, do item 31, são contas da Câmara Municipal de Salto do Pirapora, exercício de 2018. O Ministério Público opinou pela irregularidade. Considerou, para tanto, previsão de duodécimos acima das reais necessidades do legislativo, concessão geral de revisão aos vereadores, existência de cargos em comissão, também entendeu reprovável pagamento de gratificação universitária para servidores cujos cargos já exigiam aludido requisito para preenchimento. Igualmente, o Ministério Público de Contas entendeu pela reprovação dos demonstrativos, ele reputou como reprovável o desembolso de auxílio diferença de caixa ao ocupante do cargo de tesoureiro. É uma síntese do relatório. Vossa Excelência tem a palavra, doutora Mariana, pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssima senhora presidente relatora, doutora Cristiana de Castro Moraes, excelentíssimos demais conselheiros, nobre representante do Ministério Público de Contas, todos que nos acompanham, boa tarde. Como dito, cuida-se do exame das contas referentes ao exercício de 2018 da Câmara Municipal de Salto do Pirapora, do âmbito das quais, e não obstante a constatada regularidade dos mais importantes aspectos levados em consideração para esse contexto de análise, como os gastos efetuados dentro dos parâmetros constitucionais e daqueles traçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando-se inclusive no que tange à remuneração de seu pessoal, bem como os aspectos financeiro, orçamentário e patrimonial, igualmente em situação positiva, receberam duas manifestações opinando pela irregularidade da parte do douto MPC, pelas questões que foram pontuadas por Vossa Excelência no relatório. Assim, primeiramente no que tange a questão relativa à devolução dos duodécimos, devo ressaltar, como já esclarecido e comprovadamente demonstrado em sede de defesa complementar que apresentamos, que não se tratou de maneira alguma de um ato de superestimativa de receita, que dirá tentativa de desvirtuamento com o fim de descumprimento de preceitos legais, como sugerido pelo nobre procurador de contas em sua segunda manifestação. Ocorre, Excelência, que, como comprovado nos autos, ciente o Legislativo da necessidade de realização de obras de reforma, adequação e ampliação do prédio de sua sede, cujo projeto já se encontrava elaborado e vinha sendo analisado apenas em termos de viabilidade financeira e momento oportuno para a requisição dos recursos, tinha este o valor estimado, que, como demonstrado nos documentos encartados nos autos, de R$ 1.293.000, os quais foram utilizados como base para a solicitação dos repasses de duodécimos do exercício de 2018, fazendo com que, excepcionalmente, neste referido ano, o valor pleiteado a título de duodécimos, que geralmente girava em torno de R$ 2 milhões, fosse para R$ 3.204.000. No entanto, Excelência, por consequência de dificuldades comuns, que inclusive é enfrentada pela grande maioria das câmaras municipais quando o assunto é a realização de obras de engenharia, e ante a verificada necessidade de se repetir o orçamento para atualizá-lo, bem como proceder uma reanálise das prioridades, deliberou a gestão pela realização apenas inicialmente da primeira etapa destas obras, que compreendia as adequações e reformas do primeiro andar do edifício da sede, que era o mais urgente de ser realizado porque estava mais deteriorado, para que em momento subsequente, depois de obter segurança de seu correto andamento,
evitando assim até mesmo riscos em relação ao processo licitatório, proceder à execução das etapas seguintes. Assim, tendo sido em 2018 realizada a tomada de preço para a contratação dessa primeira etapa, com um orçamento estimado de R$ 360 mil, e iniciada as obras pela empresa vencedora e, consequentemente, contratada apenas em meados de novembro, tal como impõe o nosso ordenamento, foram mantidos em caixa apenas os recursos necessários para o pagamento das parcelas que seriam executadas no ano, sendo devolvido o restante. Portanto, incontroverso que não houve irregularidade na medida em que os recursos foram estimados ante a real existência de um projeto anterior à solicitação dos duodécimos e a inecessidade e interesse da Câmara na realização dessas obras, não se configurando caso de superestimativa de receita, nem mesmo inadequação do planejamento ou tentativa de burla ao cumprimento de limites legais de despesa. No mesmo passo, não tendo sido, uma vez que não foi possível a execução da totalidade das obras, não se justifica e nem poderíamos manter os recursos no caixa da edilidade, sendo correta a postura de devolução como efetivamente ocorreu. Inclusive, Excelência, importa ressaltar que, conforme extraídos os dados do próprio relatório de fiscalização, no quadro de histórico de repasses que foram feitos em anos anteriores, considerando o valor dos recursos relativos à obra, que foram efetivamente utilizados em 2018, em torno de R$ 150 mil, como dito, e, consequentemente, o valor restante que foi estimado para a obra, e necessariamente deveriam retornar aos cofres do Executivo, que foram de R$ 1.150.000 aproximadamente, temos que a devolução de duodécimos procedida no exercício de 2018, que conforme retratado no relatório de fiscalização foi de R$ 1.329.000, quando subtraído ao valor que se refere às referidas obras, resultaria uma devolução de aproximadamente R$ 179.000, o que se revela muito inferior se comparado ao que normalmente ocorria nos exercícios anteriores, nos quais, inclusive, questão dessa ordem jamais tinham sido objeto de qualquer ressalva ou recomendação em seus julgamentos. De outra banda, com relação à concessão da revisão geral anual aos agentes políticos, novamente ousamos discordar da alegação de irregularidade por ofensa ao princípio da anterioridade, também colocada na manifestação do Ministério Público de Contas. Isto principalmente porque, como comprovado, não à toa nunca ter sido sequer essa questão objeto de apontamento em contas anteriores, a revisão geral anual dos agentes políticos foi precedida de competente lei complementar e realizada apenas e exclusivamente para promover a recomposição monetária dos seus subsídios, naturalmente perdida ao longo do tempo em decorrência da inflação, de acordo com o que preconiza o inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal e conforme também expressamente previsto em nossa Lei Orgânica Municipal. Importante ressaltar que os dois artigos da Lei Orgânica Municipal, artigo 9º e 11, parágrafo 3º, que são expressos ao permitir a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos, em momento algum foram objeto de qualquer questionamento ou impugnação, pois que nunca, desde a sua edição, foram alvo sequer de interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade, que dirá de algum efetivo julgamento que assim os declarasse. Tanto tal assertivo é verdadeiro, que ao menos nas 4 contas de exercícios anteriores da nossa Câmara Municipal, a edição de respectivas leis complementares para a concessão de revisão geral anual aos agentes políticos, que se dá sempre de forma totalmente destacada de eventual reajuste que pode ser concedida aos servidores, sempre foi colocada, o que novamente denota que realmente não se trata de uma alteração de subsídio a ponto de ser questionada a sua constitucionalidade, tanto que, repita-se, em nenhum desses exercícios foram as contas da Câmara Municipal julgadas irregulares por parte dessa Corte. Exemplo deste posicionamento no sentido de possibilidade de se prever esse tipo de revisão geral anual,
podemos inclusive extrair do voto proferido por Vossa Excelência em apreciação às contas do exercício de 2016 da Câmara Municipal de Embu das Artes, objeto do TC 5031-98916, o qual inclusive foi trazido à baila na manifestação do MPC, o qual, no âmbito do qual, acompanhando o entendimento que já é difundido por essa corte a respeito do tema, inclusive consignado no Manual da Remuneração dos Agentes Políticos, no sentido de legalidade dessa postura, foi considerada por Vossa Excelência regular a concessão da revisão remuneratória dos agentes políticos e servidores por parte daquela edilidade, justamente pela verificação que se encontrava compatível com a perda inflacionária do período e que era realizada apenas e tão somente no que tange aos agentes políticos para essa finalidade. Assim, como já colocado em nossa manifestação, outro não pode ser o apelo da Câmara Municipal, senão pelo reconhecimento da regularidade da revisão geral remuneratória concedida em 2018 aos seus agentes políticos, nos exatos termos dos anos anteriores, acompanhando o que já vem sido decidido no âmbito desta Corte. Por fim, Excelência, no que se refere à questão dos cargos comissionados, já que quanto aos pagamentos da gratificação universitária e o auxílio diferença de caixa, que também foi citado por Vossa Excelência, o próprio douto Procurador de Contas conclui serem cabíveis apenas recomendações. Igualmente, importante repisar alguns pontos. Como demonstrado em defesa, tratam-se somente de 5 cargos comissionados, dos quais em 2018 apenas 4 eram ocupados, e que desde já ressalto, em comparação com o julgamento que foi citado na manifestação do MPC relativo à Câmara de Embu das Artes, que já falei agora há pouco, onde eram 79 comissionados, entendemos que não poderiam ser utilizados como parâmetro ante a grande discrepância em relação à sua quantidade. De qualquer maneira, são cargos que possuem, sim, natureza de direção e chefia, posto que seus ocupantes efetivamente gerenciam os setores da Câmara Municipal, tido como essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais do Legislativo, atuando na tomada de decisão, implementando estratégia e chefiando servidores. Como pode ser observado até mesmo da descrição de suas atribuições, contidas no Decreto Legislativo número 1 de 2018, que também anexamos nos autos, a nenhum deles é atribuída funções técnicas e burocráticas da Câmara Municipal, as quais, ressalto, são efetivamente realizadas por servidores de carreira, que são chefiados por esses comissionados. Assim como certo e plenamente demonstrado que todos os departamentos nos quais a atuação desses cargos comissionados possuem cargos efetivos em suas estruturas, em total acordo com o determinado pela Constituição Federal. Ademais, Excelência, acima de tudo, cumpre ressaltar a total ausência de excessos em nosso quadro de pessoal, principalmente no que se refere aos cargos comissionados, bem como, com todo respeito, ao contrário do aventado, a conformidade de suas atribuições com os preceitos da lei da própria Constituição Federal. Tanto é isso que não à toa, no âmbito do julgamento das contas de 2017 da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, de relatoria do doutor Di Ramalho e abrigado no TC 5911-98916, é possível extrair que a conclusão de regularidade se deu, dentre outros pontos, também ante ao constatado saneamento por parte do Legislativo das questões afetas à readequação do seu quadro de pessoal, dentre eles, como citado pelo nobre conselheiro naquela oportunidade, a redefinição das atribuições dos cargos comissionados através do citado decreto legislativo, não havendo que se falar, por final, irregularidade também neste aspecto. Portanto, Excelência, pelos pontos aqui expostos e o incontroverso contexto de legalidade do conjunto analisado, o que pleiteio a Vossa Excelência é para que sejam julgadas regulares as contas relativas ao exercício de 2018 da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Certo da compreensão de Vossa Excelência, agradeço imensamente a atenção que me foi disponibilizada. Boa tarde.
Nós que agradecemos, doutora Mariana. Passo a palavra, então, ao procurador do Ministério Público de Contas, doutor José Mendes Neto. Senhores vereadores, doutora defensora, doutora Mariana, boa tarde. Doutor José Mendes, um momentinho só. Nós não estamos ouvindo muito bem, Vossa Excelência. Se pudesse falar mais... Agora sim. Falar mais perto, por favor. Tinha cumprimentado novamente os conselheiros e cumprimentado a doutora defensora, doutora Mariana Bin, parabenizando-a pelo trabalho em sua sustentação oral. E prosseguia já para dizer que ratifico integralmente, com o devido respeito aos argumentos expendidos pela defesa técnica, parecer da minha colega, a procuradora que se manifestou por escrito nos autos eletrônicos, no sentido, sim, da reprovação das contas da Câmara Municipal. Talvez não seja realmente o aspecto mais grave, mais relevante, a questão dos duodécimos. Mas não podemos deixar de cobrar do Legislativo que ponha fim a essa situação de represamento dos recursos municipais dentro da Câmara, durante todo o exercício financeiro. Isso é recorrente. Não se deu apenas no exercício em exame 2018, em que 41% dos recursos foram devolvidos, ou seja, R$1.329.000 foram devolvidos. Mas no exercício anterior, 2017, 22% dos recursos foram devolvidos. Em 2016, 33% dos recursos, naquela ocasião, R$770.000. Quer dizer, por que enquanto a sociedade, os munícipes precisam de recursos para suas necessidades, e esses recursos devem ser geridos pelo Executivo, por que permanecem represados indevidamente no Legislativo, que não vai atender às políticas públicas? Então, com devido respeito, eu insisto, sim, isso é falta de planejamento. Ainda que se alegue que havia uma obra em curso, nós não podemos deixar de verificar que essa obra não se realizou no exercício. Uma obra que era para a construção de um todo foi desmembrada e no mês de novembro se efetuou apenas a primeira parte. Então se consumiu muito pouco desses recursos e tem aí R$1.300.000 devolvidos para o Executivo. Essa questão tem que ser sanada. E é recorrente, o tribunal bate nisso, a fiscalização aponta, e, no entanto, as câmaras não se comprometem a sanar esse problema. E veja bem, nesse setor, na Câmara, nós temos até, eu já estou adiantando até o que eu vou falar daqui a pouquinho, mas temos um diretor financeiro, cargo em comissão, e temos um contador. Será que essas cabeças não teriam podido pensar melhor o orçamento e programar melhor o dispêndio desses recursos? Então, realmente, é reprovável, sim, essa conduta, com o devido respeito aos percussientes esclarecimentos da defesa técnica. A Câmara tem que sanar, sim, e isso motiva, no contexto, no conjunto das outras impropriedades, a reprovação. E aí eu já passo agora para um aspecto que, ao meu ver, é de extrema relevância. A fiscalização foi muito feliz numa comparação entre o quadro de servidores comissionados, ou seja, aquelas pessoas que estão lá dentro sem concurso público, e o quadro de efetivos. E a fiscalização traçou um paralelo, identificando que os cargos análogos se reproduzem tanto na estrutura comissionada quanto na estrutura de efetivos. Então, como eu mencionei ao início, nós temos diretor financeiro e contador. Será que é necessário, são necessárias essas duas funções? Numa Câmara com só 9 vereadores, uma população de 45 mil habitantes. Além disso, no aspecto jurídico, nós temos diretor jurídico e, de outro lado, um procurador. Então, temos um procurador, funcionário efetivo, concursado, e um diretor jurídico na Câmara que
foi contemplado com cargo em comissão sem concurso. Será que é evidente que as atribuições estão sobrepostas, estão realizando funções análogas? E se tem um efetivo desempenhando o serviço jurídico, é claro que está tendo a violação do artigo 37, inciso 5º da Constituição, uma vez que o diretor jurídico faz a mesma coisa. O mesmo se deu com relação ao diretor financeiro e ao contador. Se temos um contador realizando atividade burocrática técnica, para que o diretor financeiro se sobrepondo a isso, de forma comissionada? É evidente que ele não está realizando atribuições de chefia, direção e assessoramento. São funções de gestão inerentes ao cotidiano da Câmara. A gestão financeira da Câmara é inerente, qualquer Câmara precisa dela e precisa de funcionário concursado. Outro caso, chefe de comunicação, comissionado e técnico de imprensa. Se tem um servidor chamado técnico de imprensa concursado efetivo, para que nós vamos contemplar mais um profissional em cargo em comissão como chefe de comunicação? É evidente a sobreposição. A fiscalização foi muito feliz, foi muito precisa e apontou claramente a violação do disposto no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Eu prossigo a dizer da questão do auxílio para a gratificação de nível superior. Essa matéria é recorrente aqui no Tribunal de Contas, é recorrente na Justiça Paulista. Quando o cargo, para o seu preenchimento, por si só, já reclama o nível superior, não se pode conceder a esse profissional um plus, uma gratificação pela formação superior. Isso fere a razoabilidade. Isso fere o razoável. Evidentemente, não tem finalidade pública nenhuma no pagamento dessa vantagem pecuniária. Evidentemente, isso aí deve ter fim. E aí eu até acrescento ao parecer, já que existe lei complementar municipal outorgando esse benefício aos servidores, uma solicitação à Vossa Excelência, excelentíssima relatora, no sentido de que se oficie ao Ministério Público Estadual, à Erégia Procuradoria-Geral de Justiça, com vistas ao eventual ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade do artigo 128 da Lei Complementar 20 de 94. Essa lei concebeu uma gratificação que não tem lastro, não tem nenhum fundamento razoável que outorgue esse benefício ao servidor. E, por fim, o auxílio diferença de caixa, na legislação trabalhista, a vantagem quebra de caixa, como notoriamente se sabe, esse benefício somente se outorga para aquele profissional que mexe com dinheiro, que manuseia numerário. E justamente numa eventual diferença de recursos, e que o caixa é responsável por essa diferença, então ele faz jus à gratificação. Na Câmara Municipal de Salto de Pirapora, evidentemente, o servidor ou a servidora não tem o manuseio de moeda, não tem o manuseio de papel moeda, não justifica o pagamento dessa gratificação. Tem que se pôr fim também a isso. Então, no somatório de todos esses elementos, nos quais eu incluo, sim, o excesso nos repasses financeiros, devem sim ser reprovadas as contas da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, ratificando integralmente o parecer da procuradora que me antecedeu manifestando. Portanto, senhores conselheiros, considerando os argumentos apresentados pelo Ministério Público de Contas e também pela defesa, eu vou solicitar de Vossas Excelências que eu vou retirar o processo de pauta com retorno ao gabinete para análise de ambas as argumentações. Agradeço, então. Fica retirado o item 31 de pauta com retorno ao gabinete.